Então, assim, para começar, hoje a gente vai ter, primeiramente, né? Primeiramente, vamos só falar sobre algumas referências sugeridas, porque para quem já assistiu algumas aulas que a gente teve a respeito de outros assuntos, principalmente tecnologia do concreto, materiais de construção, a gente tem algumas referências sugeridas da literatura que caem em provas. O estudo da engenharia civil ele é bem voltado para as normas da BNT, né? Mas em alguns assuntos específicos nós temos cobranças baseadas na literatura. Então, a gente tem que ficar aí também atento em possíveis literaturas que podem aparecer e em técnicas de construção, esse é uma das disciplinas do edital que pode não, né? É cobrado a normas da BNT, sim, mas também é cobrado a literatura. Então, a gente vai ficar aí com algumas referências importantes, né? Mas, assim, a mais importante de todas, que a gente já viu, inclusive em outras disciplinas, a gente já falou bastante, é o livro aqui do IASIG, tá? A técnica de edificar. Esse aqui despenca em concursos, principalmente em provas da Sebrasp. Sebrasp gosta muito desse livro, mas aí temos algumas outras, né, referências, como o livro do Azeredo, o livro do Bauer, que é sobre materiais de construção, mas ele aborda alguns pontos que a gente estuda em técnicas de construção, o livro do Salgado e o livro do Milito. Primeiramente, então, qual que é a ementa, né, desse assunto de técnicas de construção civil. Nós, como engenheiros civis, a gente tem que entender e conseguir diferenciar todas as fases de uma obra, para a gente saber como que ela precisa ser executada, qual que é a sequência que precisa ser feita, quais são os cuidados que a gente precisa e quais são os tipos de sistema que eu vou utilizar para cada fase de obra. Então, é basicamente isso que é englobado quando a gente está falando de técnicas de construção civil, que a gente começa lá com os projetos, depois planejamento e orçamentação. No caso dos projetos, a gente estuda os projetos quando a gente está falando mais especificamente, estamos estudando estruturas de concreto armado. Então, a gente vai estudar os detalhes de projeto nas estruturas de concreto armado. Não vai entrar especificamente aqui, no nosso caso, de técnicas de construção civil. Planejamento e orçamentação, a gente também estuda como uma disciplina isolada, né, de planejamento e orçamentação. Então, a gente não vai entrar nesses aspectos. Aí começamos com os serviços preliminares, a fundação, depois passamos para a superestrutura, a alvenaria, as instalações que a gente também estuda de uma forma isolada, né, as instalações hidrossanitárias e as instalações elétricas, revestimentos, pinturas, as esquadrias, cobertura, impermeabilização, acabamentos, o paisagismo e a entrega da obra. Então, isso aqui que seria englobado nas técnicas de construção civil. Quais são os cuidados e os sistemas que a gente utiliza em cada fase de obra. Então, é isso que a gente vê nessa disciplina. Como a gente precisa entender como, como executar cada fase da obra, um assunto que também entra aqui quando a gente está falando de técnicas de construção civil são as patologias que podem ser causadas por má execução de alguma fase de obra, né? Então, uma alvenaria mal executada, um revestimento mal executado, pode surgir aí patologias. Então, a gente entra também como um assunto de técnicas de construção civil, patologias. Então, para quem alguém, se tiver alguém que estava meio perdido no que é englobado em técnicas de construção civil, é basicamente as fases da obra, né? Como a gente já passou pelas estruturas de concreto, a gente já viu a tecnologia do concreto e a gente viu os materiais que se utilizam, agora a gente vai ver como que a gente vai empregar esses materiais nas fases, né, em cada fase da obra. No entanto, a gente não vai conseguir detalhar de forma esmiuçada todas essas etapas de obra, nas nossas aulas aqui ao vivo, né? A gente vai pegar
o que mais cai na prova de vocês, o que mais cai nas provas em geral, e a gente vai pegar o que mais cai, e um outro ponto também é que a gente não precisa estudá-las. Eu não preciso estudar eu não preciso do conhecimento prévio de como é feito o revestimento para eu estudar pintura, eu não preciso saber do conhecimento prévio de pintura para poder estudar as esquadrias, né? A gente pode estudar os temas de uma forma isolada. Eu digo isso porque hoje, em específico, a prof escolheu para a gente falar sobre impermeabilização, que não é exatamente o começo, né, da obra, mas é um assunto aí que cai bastante em prova, e vocês vão ver que ele também é extenso, tem umas partes que são mais densas, então é importante esse assunto, por isso que a gente vai começar com impermeabilizações, os sistemas de impermeabilizações. E aí nessa aula de técnicas de construção vai ser dividida aí em mais partes, né? 2 ou 3 partes, e aí a gente vai abordar também outros pontos que sejam mais relevantes nas técnicas de construção civil. Beleza? Então, para a gente começar falando sobre impermeabilização, né? O que seria a impermeabilização? Esse, esse, esse processo nada mais é do que o conjunto de técnicas e serviços que vão cumprir com a função de proteger a edificação contra os efeitos da umidade. Então, os efeitos da umidade e também das intempéries climáticas, que também trazem umidade e água da chuva, né? Então, para eu fazer essa impermeabilização, eu preciso utilizar um material que seja estanque. O que é isso? Que ele tenha uma propriedade de impedir a passagem ou então a penetração de água no meu substrato, na minha superfície, no meu piso, na minha parede, seja o que for que a gente queira impermeabilizar. E aí a gente tem alguns requisitos e exigências de acordo com a norma de desempenho que fala sobre impermeabilização. Não é o foco da nossa aula hoje, né? A norma de desempenho a gente viu em uma outra aula de conforto, acho que foi que a gente viu a norma de desempenho, mas para vocês saberem que os requisitos de estanqueidade estão também descritos como exigências na norma de desempenho, então eles também aparecem lá, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque, no fim das contas, o sistema de impermeabilização vai ter o objetivo simples de garantir a proteção contra os efeitos contra o surgimento de patologias que podem ocorrer por conta da umidade. Para isso, a gente tem duas normas importantes, que é a 9575, que fala sobre a parte da seleção dos sistemas e do projeto de impermeabilização, e da 9574, que fala sobre como deve ser feita a execução da impermeabilização. Então, são as duas normas de praxe dessa aula de hoje. Então, a parte de impermeabilização, ela é bastante esse estudo para concurso, né, de impermeabilização é bastante voltado para as normas 9575 e 9574. Não quer dizer que não é cobrado literatura, né? Por exemplo, o livro do IASIG é cobrado também, mas não tanto quanto as normas da BNT. Então, entre as normas da BNT e a literatura, ainda a gente consegue ter uma boa base com as normas da ABNT. Então, o que a norma 9575 fala sobre o projeto? Ela traz alguns pontos que a gente precisa considerar quando estou fazendo o meu projeto de impermeabilização. Primeiramente, né, e obviamente, evitar esse sistema de impermeabilização tem que evitar a passagem dos fluidos e os vapores pelas partes que necessitam de estanqueidade, proteger os elementos expostos ao intemperismo, proteger também o meio ambiente de agentes contaminantes por meio da utilização do sistema de impermeabilização e também
possibilitar o acesso à impermeabilização, com um mínimo de intervenção nos revestimentos acima, para que a gente não precise degradar os componentes construtivos quando se precisar fazer algum tipo de manutenção no meu sistema de impermeabilização. Além desses pontos que a gente precisa considerar no nosso projeto, a gente precisa o projeto o sistema que vai ser adotado de impermeabilização, ele tem que atender uma ou mais características que a norma chama como características específicas do sistema. Então, ou ele tem que resistir às cargas estáticas e dinâmicas que atuam sobre a impermeabilização, ou resistir aos esforços dos movimentos de dilatação e retração do substrato e do revestimento, que acontecem por conta da variação térmica, ou resistir também à degradação ocasionada por influências climáticas, térmicas, químicas ou biológicas, ou ainda resistir às pressões hidrostáticas de percolação, coluna d'água e umidade do solo, e apresentar uma aderência, uma flexibilidade, resistência e estabilidade físico-mecânica compatíveis com as solicitações que eu tenho previstas para o projeto. Então, essa parte, essas características, a norma traz como características específicas. Quer dizer que o projeto de impermeabilização, o sistema que eu vou adotar, precisa atender todas essas características? Não, mas ele tem que adotar pelo menos uma ou mais das características aqui apresentadas pela norma. E aí o nosso projeto de impermeabilização, ele é composto por 3 fases, né? 3 etapas. O estudo preliminar, depois um projeto básico e depois ainda, por fim, um projeto executivo. Então vamos lá, o que acontece, né? O que seria cada uma dessas fases do projeto. Primeiramente, o estudo preliminar. O estudo preliminar, ele vai ser o conjunto de técnicas, as informações legais e as informações de custo também, e essas informações vão ter como objetivo determinar e quantificar as áreas que vão ser impermeabilizadas para atender às exigências da norma de desempenho. O estudo preliminar, ele vai ser composto, então, com um relatório contendo a qualificação da área e uma planilha contemplando os tipos de impermeabilização que são aplicáveis ao empreendimento, de acordo aí com os conceitos do projetista e do incorporador contratante. Depois nós temos o projeto básico, que também é um conjunto de informações, só que agora são informações gráficas e descritivas que vão definir quais vão ser as soluções de impermeabilização adotadas na construção para atender as exigências de estanqueidade da norma de desempenho. No projeto básico, a gente vai ter a definição das áreas que vão ser impermeabilizadas e quais são as interferências existentes entre todos os elementos e os componentes construtivos. Depois, definição aí sim dos sistemas de impermeabilização, uma planilha de levantamento quantitativo, um estudo de desempenho e também uma estimativa de custos. Eu falei, no estudo preliminar ele traz informações de técnicas e de custo, mas não confundo por conta da estimativa de custos. A estimativa de custos, ela entra como um componente do projeto básico. Depois aí a gente vai ter, por fim, o projeto executivo, que vai trazer as informações gráficas e descritivas que vão detalhar e especificar todos os sistemas que vão ser empregados efetivamente na construção, também para atender às exigências da norma de desempenho. E aí, no projeto executivo, o que vai ser englobado? A planta de localização e a identificação das impermeabilizações,
bem como dos locais do detalhamento construtivo, os detalhes específicos e genéricos que descrevam graficamente todas as soluções, detalhes construtivos que também descrevam as soluções adotadas no projeto de arquitetura, um memorial descritivo dos materiais e das camadas de impermeabilização, outro memorial para os procedimentos de execução e uma planilha de quantitativos de materiais e serviços. Então, a gente tem as 3 fases aqui e o projeto de impermeabilização ele tem que ser feito, né, pelo profissional legalmente habilitado. Além dessas 3 fases, a gente tem o projeto de impermeabilização ele é composto por essas 3 fases, mas a norma ela traz um adendo sobre serviços complementares. E aí, nos serviços complementares, vai ser englobado a metodologia para fazer o controle e a inspeção dos serviços e um controle também dos ensaios tecnológicos dos produtos que foram especificados e as diretrizes para elaboração do manual de uso, operação e manutenção dos sistemas que forem empregados. Então, como é que eu vou fazer essa seleção do sistema de impermeabilização? Essa seleção vai ser feita de acordo com a solicitação que é imposta pelo fluido naquele substrato. Então, a gente pode ter alguns tipos de solicitação. A gente pode ter uma água de percolação, que acontece em áreas expostas à chuva ou áreas expostas à lavagem, que é a água que atua sobre as superfícies e não vai exercer uma pressão hidrostática superior a 1 kPa. A gente também pode ter uma água de condensação que vem das áreas que estão expostas ao vapor e ao frio. Então, é a água decorrente da condensação de água presente no ambiente sobre a superfície do elemento. A gente pode também ter a umidade do solo, que é a água absorvida pelo substrato que é proveniente do solo. Então, essa solicitação ela vai ocorrer em fundações, em pisos também sobre o solo. E, por fim, a gente pode ter um fluido sob pressão unilateral ou bilateral. E aí a gente pode ter a pressão positiva ou a pressão negativa da água. E isso interfere no tipo de impermeabilização que a gente vai utilizar. Primeiramente, a pressão negativa é aquela que não é a pressão que não é exercida diretamente na minha impermeabilização. Então, é a água confinada, é a água que pode estar confinada ou não, que tem uma pressão superior a 1 kPa e que ocorre de forma inversa à impermeabilização, ou seja, eu tenho a pressão da água ocorrendo nessa superfície, aqui eu tenho uma parede, né? E aqui é que temos a nossa impermeabilização. Então, a impermeabilização não está em contato direto com o fluido. E a impermeabilização e a pressão positiva acontece ao contrário, né? A gente tem uma pressão exercida de forma direta à minha superfície de impermeabilização. Então, eu tenho aqui a pressão do fluido, que ocorre diretamente à impermeabilização, e depois aqui nós temos o substrato. E com o tipo de solicitação imposta pelo fluido, eu tenho alguns tipos de impermeabilização que podem ser divididos em 3 grandes grupos de acordo com o principal material que constitui a impermeabilização. Nós temos os sistemas cimentícios, os asfálticos e os poliméricos. Então, a gente vai ter dentro dos cimentícios aquelas impermeabilizações que são feitas com argamassa ou com cimento, e aí nos asfálticos e nos poliméricos a gente vai ter as mantas e as membranas. O que é importante a gente saber daqui? Primeiramente, né, a diferença entre as mantas e as membranas é que as mantas elas são produtos pré-fabricados, ou seja,
já chegam na obra prontos para serem utilizadas e as membranas são moldadas no local. Então, não vem pronto de fato para a gente utilizar. E outro ponto importante que eu queria destacar aqui para vocês é que a gente tem alguns tipos de impermeabilização com argamassa, e aí a gente tem assim, argamassa com aditivo impermeabilizante, argamassa polimérica e a argamassa modificada com polímero. Qual é a diferença de um sistema com argamassa polimérica de um sistema com argamassa modificada com polímero? É que a argamassa polimérica ela é um produto industrializado, enquanto a argamassa modificada com polímero ela é dosada em obra. A gente sabe que são bastante sistemas, né? Esses são todos os sistemas que aparecem detalhados a sua execução na 9574, mas para o estudo de vocês, eu diria para focarem mais nos cimentícios e na manta asfáltica, assim, com um pouco mais de aprofundamento no estudo, eu diria para a gente aprofundar um pouco mais os cimentícios e a manta asfáltica. A manta asfáltica, ela cai bastante em prova, inclusive cai muito nas provas da Sebrasp, então por isso a gente vai falar um pouco mais da manta asfáltica, mas a gente vai ver alguns detalhes construtivos importantes, né, de execução, e a gente vai detalhar alguns tipos depois, quando a gente estiver falando sobre execução, a gente vai detalhar um pouquinho melhor alguns tipos de algumas execuções de alguns tipos de sistemas. Como a gente tem um tempo aqui que é curto, né, relativamente curto, a gente não consegue detalhar a execução de todos esses tipos de impermeabilização. A gente vai ver as partes mais importantes que a gente precisa saber, mas eu recomendo que vocês, depois da aula, leiam a norma 9574, que fala sobre a execução, para vocês verem a execução de outros tipos que a gente não conseguiu ver na aula, tá? E não é uma norma muito extensa, é um conteúdo denso, sim, né? Porque entre um tipo de impermeabilização e outro, às vezes muda pouca coisa, mas eu recomendo que vocês deem uma lida, já que a norma não é assim tão extensa, para que vocês agreguem ainda mais no estudo de vocês e que fique mais completo. Tranquilo? Então, a gente tem essa divisão dos sistemas de acordo com o material que constitui, que são os sistemas, os cimentícios, os asfálticos e os poliméricos, mas a gente pode também classificar de acordo com como que essa impermeabilização se comporta em a impermeabilização rígida e a impermeabilização flexível, que é o que o nome remete para a gente, entre rígido e flexível. Rígido é aquele sistema que não vai se adaptar às variações térmicas, por exemplo. Então, vai ser um sistema que não deve ser utilizado, por exemplo, em lajes de concreto, em laje superior de concreto, que fique exposta às variações térmicas, porque vão ser sistemas que não vão se adaptar muito bem às variações do substrato, diferentemente da impermeabilização flexível, que se adapta muito bem às variações térmicas ou outras variações que podem acontecer no substrato. Então, eles são sim aí bons sistemas para se utilizar nas lajes de concreto que sofram aí variações térmicas quando estão expostas ao sol. Que a gente tem que, como é que eu vou lembrar todos esses nomes aqui, o que é impermeabilização rígida, o que é impermeabilização flexível? Lembrem assim, ó, todas as membranas e todas as mantas são sistemas de impermeabilização flexível, exceto a membrana epoxídica. Lembrem isso e aí vocês vão conseguir resolver todas as questões de prova que vão aparecer esse tipo de classificação de que é rígido, o que é flexível. Todas as membranas e todas as mantas são consideradas impermeabilizações flexíveis,
exceto a membrana epoxídica. A membrana epoxídica, ela é considerada uma impermeabilização rígida, então ela vai estar juntamente aí com a impermeabilização cimentícia, as argamassas rígidas e os cimentos. Tranquilo? E aí, a gente tem, de acordo com a norma 9574, quais são as camadas que a gente pode ter num sistema de impermeabilização. Aqui eu vou mostrar todas elas, tá? Para que elas servem, o que a gente pode utilizar, mas não quer dizer que elas são obrigatórias em todos os sistemas de impermeabilização. Elas são todas as camadas que a gente pode ter, mas não quer dizer que elas são obrigatórias em todos os sistemas. Mas, como são todas as camadas que aparecem em norma, elas podem ser cobradas para vocês, para que ela serve, qual que dar um corte transversal e perguntar qual é a camada para vocês, então vocês têm que saber todas elas, né? Embora não sejam obrigatórias. Um ponto importante, né? As camadas na norma, elas são chamadas de serviços complementares. Não são os mesmos serviços complementares que eu falei lá sobre no projeto para vocês. Aqueles serviços complementares tinham a ver com o projeto, mas quando a gente está falando da execução da impermeabilização, a norma 9574 ela chama as camadas de serviços complementares. E por que eu friso isso? Porque a norma também traz serviços auxiliares. Então, primeiramente, vamos ver sobre os serviços complementares, que são as camadas propriamente ditas. Então, a gente tem o substrato, né? Então, que não é uma camada, é onde a gente vai, é o substrato que a gente quer impermeabilizar. E aí a gente vai começar com uma camada de regularização. Essa camada de regularização, ela pode ser feita no substrato, na vertical, né, em paredes, como também pode ser feita na superfície horizontal, em pisos. Um ponto que a gente tem que lembrar é que quando a gente está falando da regularização em superfícies na horizontal, essa camada de regularização também vai ter como objetivo fornecer a declividade necessária para o substrato, que é um ponto dos detalhes construtivos que a gente tem na norma. O que a gente pode. Opa! Depois da camada de regularização, a gente tem uma camada chamada de camada de berço, que é uma camada com a função de apoiar e proteger a camada impermeável contra as agressões que são provenientes do substrato. Para a camada de berço, a norma traz para a gente pode utilizar adesivo elastomérico, adesivo asfáltico, geotêxtil de poliéster ou polipropileno, manta asfáltica ou poliestireno expandido ou extrudado. Depois a gente tem a camada de imprimação, que é para que tem o simples objetivo de fornecer a aderência para a nossa camada impermeável. Para essa camada de imprimação, a gente pode estar utilizando solução, emulsão ou algum produto cimentício. Já a camada impermeável é aquela que a gente tem como objetivo, então, fazer essa barreira contra a passagem dos fluidos. Depois da camada impermeável, a gente tem uma camada separadora, que é, então, diferente da camada de imprimação, onde eu queria ter essa aderência para a camada impermeável. A camada separadora é para evitar a aderência de outros materiais sobre a camada impermeável. Então, para a camada separadora, eu posso utilizar filme de polietileno, papel craft aplicado sobre camada geotêxtil ou ainda papel craft betumado. Depois a gente tem uma camada drenante, que é uma camada para facilitar o escoamento dos fluidos, que vai atuar junto à camada impermeável. Para a camada drenante, a gente pode utilizar geotêxtil, geocomposto ou polipropileno. Depois, ainda, uma camada de amortecimento, que tem essa função objetivo, tem
a função, como o nome diz, de amortecer, então vai absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos e vai proteger essa camada impermeável dessa ação deletéria dos esforços estáticos ou dinâmicos. Posso também ter uma camada térmica para que tem a função de reduzir o gradiente de temperatura que vai estar atuando na minha camada impermeável. Então, vai proteger a camada impermeável contra os efeitos do calor excessivo, né? Vai trazer proteção térmica. Para a camada de proteção térmica, eu posso utilizar concreto celular, lã de rocha, lã de vidro, mineral expandido, poliestireno, poliuretano ou ainda o solo. E a camada de proteção mecânica, que também tem a função de amortecer, né? De absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos que atuam na camada impermeável, protegendo essa camada impermeável contra a ação deletéria desses esforços. Então, a camada de amortecimento e a camada de proteção mecânica, elas têm o mesmo objetivo, mas a camada de proteção mecânica é aquela que a gente tem por último, né? E para essa camada de proteção mecânica, eu posso estar utilizando argamassa, concreto, geotexto, metal, solo ou agregado. Um ponto importante aqui são as camadas específicas do sistema utilizado com manta asfáltica. Então, são 7 camadas, na verdade, 7 camadas mais o substrato, que a Sebrasp, em específico, gosta de cobrar bastante camadas da manta asfáltica. Então, só para vocês terem aqui, que vocês têm que saber, então, depois do substrato, a gente vai fazer uma regularização, vai utilizar um primer asfáltico, depois um asfalto oxidado, depois efetivamente a manta asfáltica, uma bainha de asfalto oxidado, camada separadora e por fim uma camada de proteção mecânica. A gente viu sobre os serviços complementares, então, quando a gente estiver falando de serviços complementares, são as camadas propriamente ditas do meu sistema de impermeabilização, mas a gente pode ter também, conforme a norma 9574, os serviços auxiliares, e os serviços auxiliares, ele tem a função de fazer alguma coisa. Os serviços complementares são as camadas, e os serviços auxiliares, eles são divididos em 4 grupos de acordo com a sua função. Então, eu vou ter um serviço auxiliar para fazer o preparo do substrato, o preenchimento de juntas, também o tratamento estanque das juntas e o tratamento por inserção. Se eu tiver na prova falando assim, a camada de berço tem a função de fazer proteger a camada impermeável. Está falando que é uma função, né? Mas a camada de berço a gente sabe que é uma camada propriamente dita do sistema de impermeabilização. Então, ela vai ser um serviço complementar. Às vezes a gente pode ter esse jogo aqui, porque os serviços auxiliares são divididos de acordo com a função, mas de acordo com a norma são essas 4 funções: o substrato, as juntas, o preenchimento das juntas, o tratamento das juntas e o tratamento por inserção. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais densa, mas eu vou intercalar depois com algumas questões para a gente ver isso, como que cai em prova, porque é um assunto realmente denso. As 2 normas trazem vários itens para detalhes construtivos. Aqui eu vou trazer os que são mais importantes, o que cai mais e, de fato, nas provas de vocês, tá? Primeiramente, que a inclinação do substrato, né? Eu falei para vocês que a regularização horizontal também tem a função de fornecer essa declividade para o substrato. A norma, ela traz uma declividade mínima, né? Para a inclinação do substrato, no mínimo 1% em direção aos coletores de água, para as calhas e áreas internas é permitido 0,5%. Quando a gente está fazendo impermeabilização de coletores,
eu preciso ter um diâmetro nominal mínimo de 75 milímetros para que eu consiga fazer a manutenção da seção dos tubos, que vai ser prevista para que eu consiga garantir a seção nominal dos tubos que está prevista no projeto hidráulico depois que eu fizer a minha impermeabilização. Um ponto importante é que os coletores eles são fixados à estrutura de uma maneira rígida. Então, são rigidamente fixados à estrutura e esse procedimento também se aplica nos coletores que atravessam vigas invertidas. Então, um foco aqui na palavra rigidamente, que já vi cobrar, né, que os coletores são fixados de uma forma flexível à estrutura, e não é isso, é de uma forma rígida. As áreas de desvão precisam ter uma impermeabilização na laje superior, e também é recomendado que se faça na laje inferior. O desvão é como se fosse o sótão, né? A área entre as telhas e o forro. Então, nessas áreas eu preciso prever a impermeabilização. As arestas e os cantos vivos devem ser arredondados sempre que a impermeabilização requerer. E o limite entre as áreas externas e impermeabilizadas e as áreas externas, a gente precisa ter uma diferença de cota de no mínimo 6 centímetros, e além dessa diferença de cota, a gente precisa prever uma barreira física no limite das linhas dos contramarcos, dos caixilhos e batentes, para que a gente consiga fazer uma perfeita ancoragem da impermeabilização com uma declividade para a área externa. Outros pontos também. Encarte para embutir a impermeabilização. Tem que ter uma altura mínima de 20 centímetros acima do nível do piso acabado ou 10 centímetros do nível máximo que a água pode atingir. Para as tubulações que passam paralelamente às lajes, a execução ela deve ser feita sobre a impermeabilização e nunca abaixo da impermeabilização. Se eu tiver a tubulação aparente, ela precisa ser executada no mínimo 10 centímetros acima do nível do piso acabado. Se eu tiver tubulações externas à parede, elas também precisam estar afastadas entre elas ou afastadas da parede no mínimo 10 centímetros. E proteções mecânicas, né? Precisa possuir as juntas de retração e trabalho térmico que vão ser preenchidos com materiais deformáveis para que a estrutura ela possa trabalhar nessa variação térmica. E além dos detalhes construtivos, a gente tem outro ponto importante que é o ensaio de estanqueidade que está previsto nas duas normas. Para a gente ver esse assunto, né, vamos só ver uma questão que caiu na prova da Sesgaran Rio. Eu trouxe essa de 2009, mas esse assunto do ensaio de estanqueidade caiu várias vezes em outros anos, né? Mas eu trouxe essa aqui, que fala assim, ó, que o quadro a seguir apresenta, para cada obra de impermeabilização executada, o tempo utilizado para a prova de carga com lâmina d'água, a fim de verificar a aplicação do sistema empregado. Então, para obra 1 foi 1 dia, para obra 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, 5. E aí pergunta qual é a obra que realizou o teste de acordo com o que está prescrito, então, na norma 9574. O que a norma fala sobre o ensaio de estanqueidade? Que depois que eu executar a impermeabilização, eu preciso fazer um ensaio de estanqueidade com água limpa, e esse ensaio ele tem que durar 72 horas para verificar possíveis falhas na execução da impermeabilização escolhida. Esse ensaio ele é realizado antes de eu fazer o processo da camada de proteção mecânica, quando o sistema de impermeabilização requeira uma proteção mecânica. Então, cuidem com isso, porque a Sebrasp, né, a gente está falando de uma questão da Sesgran Rio, mas a Sebrasp gosta muito de falar que o ensaio de estanqueidade é realizado depois da camada de proteção mecânica, o que não é a verdade, é sempre antes. Então, quais foram as obras que realizaram o teste de acordo com a norma, né?
as obras que executaram o teste de estanqueidade por 3 dias ou mais. Então, obra 3, 4 e 5. A obra 1 e 2 não executaram de acordo com a norma, não chegaram a 72 horas. Então, por isso, a gente tem aqui 3, 4 e 5 apenas. Falando um pouco mais aprofundado sobre a parte de execução, vamos falar mais especificamente sobre o que a norma 9574 fala, então, sobre a execução. Primeiramente, falando de alguns requisitos gerais. Isso aqui é importante que vocês saibam, assim, na ponta da língua, que, de uma maneira geral, para as impermeabilizações que precisam que o substrato esteja seco, a argamassa de regularização deve ter idade mínima de 7 dias. Isso aqui despenca em provas. E que as superfícies que estejam sujeitas a águas sob pressão positiva precisam receber uma impermeabilização na face de atuação da água. E aí, vou trazer aqui para vocês alguns pontos de execução específicos para cada sistema de. Cada tipo de impermeabilização, alguns pontos específicos, de uma maneira como se fosse um resumo de pontos importantes que vocês precisam saber. Mais uma vez, eles não isentam vocês de lerem a norma 9574, mas é uma forma aí de vocês terem os pontos-chave de pontos que mais caem nas provas nesse assunto de execução da impermeabilização. Então, eu falei para vocês que a inclinação do substrato é de no mínimo 1% em direção aos coletores de água, mas 1% em direção aos coletores de água e 0,5% para as calhas e as áreas internas. Só que um ponto importante é que essa inclinação do substrato é diferente para sistemas de membranas acrílicas. Para as membranas acrílicas, eu vou utilizar 2% em áreas horizontais em direção aos coletores. Então, a gente tem 0,5, 1 e 2, né? São os 3 números que podem aparecer aí para vocês. A argamassa com aditivo hidrófugo, a gente precisa ter um sistema que tem uma espessura de 30 milímetros e vai ser aplicada em camadas sucessivas de 15 milímetros. O tempo de cura úmida dessa argamassa vai ser de 3 dias. Então, isso aqui também cai muito, junto com essa parte a idade mínima da argamassa de regularização para o substrato seco de 7 dias. Esse tempo de cura úmida para argamassa com aditivo hidrófugo também cai muito. Então, 7 dias e 3 dias também são idades que vocês precisam saber na ponta da língua. Outros pontos, né? A argamassa modificada com polímero. A espessura mínima tem que ser 1 centímetro e um tempo de hidratação de 72 horas. Para argamassa polimérica e cimento modificado por polímero, eu vou ter um intervalo entre a aplicação de demãos entre 2 a 6 horas e também um tempo de hidratação de 72 horas. Para a membrana epoxídica, um intervalo de 24 horas e um tempo de hidratação de 72 horas. Para membranas, exceto epoxídica de poliuretano e de apolímero com cimento, eu vou fazer uma sobreposição mínima das bordas sobre as membranas de 10 centímetros. Para as mantas asfálticas, também tenho que fazer uma sobreposição mínima de 10 centímetros e a temperatura ambiente para eu fazer a aplicação da manta asfáltica tem que ser maior que 5 graus. A manta EPDM, que precisa também de sobreposição, só que agora é uma sobreposição mínima de 5 centímetros. E as mantas de PVC, uma sobreposição mínima de 10 centímetros. E para soldagem ou termofusão, 5 centímetros. Outra manta, a manta de PAD e a manta de IIR. Para soldagem química, uma sobreposição de 7,5 e para termofusão de 10 centímetros.
O que vocês têm que se atentar bastante, né? Na manta asfáltica, importantíssimo, e na parte do se atentar mais, né? Na manta asfáltica, nos requisitos gerais que falam sobre a idade da argamassa de 7 dias e o tempo de cura úmida para argamassa com aditivo hidrófugo, que precisa ser de 3 dias. Isso aí é o que mais cai em prova. E aí vamos ver algumas questões para a gente ver como que isso cai em prova e a gente vê mais aprofundado algumas aplicações de impermeabilização. Primeiramente, a gente tem uma questão aqui da Sebrasp, inclusive do ano passado, que fala que caso seja necessário conter a infiltração no poço do elevador, que está submetido à pressão unilateral negativa, é indicada a impermeabilização com sistema rígido. A gente pode sim utilizar os sistemas rígidos para solicitações de pressão unilateral negativa. Nos sistemas rígidos, a gente tem um sistema em específico que a gente chama de o sistema de cimento cristalizante, inclusive o nome, né? Cimento cristalizante para pressão negativa, que ele é específico para essa solicitação de pressão negativa, que não é membrana e não é nenhuma manta, né? Então, é um sistema rígido. Então, posso sim utilizar a impermeabilização com um sistema rígido. Vamos aprofundar um pouco mais ele, vamos ver o que a norma traz sobre a execução de um sistema cristalizante. Primeiro ponto, como que precisa ser o substrato? Primeiramente, que o substrato precisa ser de concreto, isso é um ponto importante. Se encontrar firme, coeso e homogêneo, estar limpo, né? E o substrato, para a gente utilizar o cimento cristalizante, precisa estar saturado, só que sem filme d'água ou jorro d'água, né? E se existir, então, o jorro d'água, precisa ser feito um tamponamento, né? Esse tamponamento é feito com cimento e aditivo de pega rápida. Para proteção, a norma recomenda que seja feita uma proteção mecânica em locais onde exista possibilidade de agressão mecânica. Então, como que é feita a aplicação de uma maneira geral, de acordo com a norma? Primeiramente, a gente vai fazer a mistura do cimento com um aditivo de pega rápida e água, e essa mistura vai ser feita com a proporção indicada pelo fabricante. Vamos aplicar essa mistura, uma ademão dessa mistura, uma aplicação feita com trincha, vassoura ou brocha. Depois, quando essa ademão ainda estiver úmida, a gente vai esfregar o cimento com um aditivo que é ultra rápido a seco sobre a superfície tratada. Se eu tiver ainda água penetrando, eu vou repetir esse tamponamento com esse cimento com aditivo ultra rápido. Depois, aplicar uma demão do líquido selador e, imediatamente sobre o líquido selador, aplicar uma demão de pasta de cimento com aditivo de pega rápido. Depois disso, aguardar 20 minutos e dar outra demão com cimento com aditivo de pega rápida no sentido cruzado em relação à demão anterior. Fechou? Não fechou, não. Um ponto que a norma também traz é sobre a dosagem, né? Dosagem, consumo, tempo de mistura, manuseio e outros pontos devem seguir as recomendações do fabricante. Outra questão aqui da Sebrasp é falando sobre argamassa rígida, que a argamassa rígida em condições normais de utilização, um exemplo de sistema de impermeabilização de pequena longevidade. A gente não viu, né, sobre isso, porque nossa aula foi mais voltada para as normas, que é o que mais cai mesmo, mas esse já caiu na Sebrasp, já caiu, inclusive, esse FGV também gosta bastante dessa parte do conteúdo que fala sobre a longevidade dos sistemas de impermeabilização, que é um conceito que é abordado no livro do IASG.
Então, a gente tem aí, vocês acharam que eu não ia falar dele hoje, né? Mas ele é abordado no livro do Yazid, esse conceito de longevidade dos sistemas de impermeabilização. De acordo com ele, né, já trouxe aqui o gabarito, que não é um sistema de pequena longevidade. De acordo com o Yazid, esse conceito de longevidade, ele é muito subjetivo porque depende muito da localização da aplicação e de como essa aplicação foi feita, né? Conceitualmente, a gente vai considerar que a longevidade ela vai estar associada basicamente a cada tipo, a cada sistema utilizado em função do tipo de obra e se tem ou não uma camada de proteção térmica e mecânica. Então, essa parte aqui, ele traz alguns anos de vida útil para alguns tipos de sistema de impermeabilização e traz esse conceito, né, que é diferente da vida útil. Porque o conceito, então, já que esse índice de longevidade ele é muito subjetivo, ele traz um conceito para cada sistema que não vai levar em consideração eventuais deficiências executivas que podem acontecer quando eu estiver executando, de fato, o meu sistema de impermeabilização. Por isso que eu tenho vida útil e conceito. E, voltando para a nossa questão, que está falando que a argamassa rígida é um exemplo de impermeabilização de pequena longevidade, não é verdade. Se a gente vê aqui no que o IASG traz para a gente, a argamassa rígida ela pode ter uma vida útil de até 25 anos, que é, inclusive, argamassa rígida e a manta butílica, de acordo com o IASG, nessa tabela aqui, são os sistemas que têm a maior longevidade. Então, não, eu não vou. A argamassa rígida não é um exemplo de sistema de pequena longevidade. Por isso, essa questão está errada. Outra questão também da Sebrasp, que fala agora sobre a execução da manta asfáltica, que na execução de manta asfáltica, após o teste de lâmina d'água, deve ser aplicada sobre a manta uma camada de proteção mecânica com argamassa, com o objetivo de protegê-la de possíveis rompimentos. A gente já viu, né, que a gente faz um ensaio de lâmina d'água, teste de estanqueidade, ensaio de estanqueidade, antes de eu executar minha camada de proteção mecânica. Então, a manta asfáltica é um sistema que precisa de proteção mecânica. Então, o teste de ensaio de estanqueidade vai ser feito antes de eu aplicar a camada de proteção mecânica. De acordo com a norma, eu preciso promover uma proteção mecânica estruturada com telas de fio de arame galvanizado ou plásticos nas áreas verticais e nas áreas horizontais. Essa proteção mecânica pode ser armada ou não. Ela deve ser executada sobre uma camada separadora ou drenante nos locais onde exista possibilidade de agressão física. E também preciso promover uma proteção contra os raios ultravioleta, exceto para as mantas autoprotegidas. Como que eu preciso fazer a preparação do substrato para sistemas utilizando manta asfáltica? Que o substrato precisa estar firme, coeso, seco, regular, limpo, sem pontas, restos de produtos, né, falhas, e com as declividades nas áreas no mínimo 1% e 0,5%, como a gente viu, né? E os cantos precisam estar em meia cana e as arestas arredondadas. Como é feita a aplicação da manta asfáltica? A gente aplica uma demão de um produto de imprimação. Recomenda-se que a aplicação das mantas seja efetuada em temperaturas ambientes acima de 5 graus, salvo orientação específica do fabricante, que isso a gente viu lá como um detalhe construtivo.
Depois a gente vai desenrolar as bobinas, vai alinhar e rebobinando novamente sobre o substrato a ser impermeabilizado, e o consumo, manuseio, ferramentas e instrução de segurança devem seguir as recomendações do fabricante. A aplicação da manta asfáltica ela pode ser feita de 4 maneiras: com chama de maçarico a gás, com asfalto quente, com adesivo ou então uma manta autoadesiva. Beleza? Outra questãozinha da Sebrasp que também fala sobre manta asfáltica, né? Nessa aqui ela fala que na execução das mantas asfálticas totalmente aderidas, a impregnação executada com resina epóxi deve ser efetuada a quente numa temperatura superior a 60 graus. Isso aqui está errado por quê? Porque a gente já viu mais especificamente quais são as camadas que a gente utiliza na manta asfáltica: primer asfáltico, asfalto oxidado, a manta asfáltica, bainha de asfalto oxidado, camada separadora e proteção mecânica. Aqui está falando na impregnação, então não é nem camada separadora, nem proteção mecânica. E nas outras que sobram, a gente sabe que não se utiliza resina epóxi para se executar o sistema de manta asfáltica. O que a gente utiliza aqui é um primer asfáltico e não uma resina epóxi. Por isso, essa questão também está errada. Outra questão das mantas de PVC, que as mantas de PVC para impermeabilização, elas podem ser soldadas entre si por aquecimento e aplicação de pressão. Certo, porque o que está falando na norma, né? Vamos ver mais específico sobre as mantas de PVC. O preparo do substrato é exatamente igual à manta asfáltica, só tem um porém que fala que no caso da superfície irregular, onde não seja possível a execução de uma camada de regularização, eu vou utilizar uma camada berço. A aplicação das mantas de PVC, que eu vou abrir os rolos ou os painéis, preciso de fazer uma sobreposição mínima de 10 centímetros, executando o selamento das emendas através de soldagem química ou termoifusão com sobreposição de 5 centímetros. E aí também que o consumo e o manuseio deve ser feito de acordo com as recomendações do fabricante, as fixações mecânicas e as compartimentações também de acordo com o fabricante, e a manta de PVC também precisa ter uma camada de proteção mecânica, exatamente igual como a manta asfáltica, e também uma proteção contra raios ultravioleta. E a próxima questão, acredito que é a última, que não é uma questão de... Não é a última, não. Ó, já estou viajando. Não é uma questão de certo ou errado, mas a gente consegue aqui, pelos itens, também ver alguns pontos aí para completar a nossa aula. Então, a respeito da impermeabilização, julgue os itens. E ele traz quatro itens e pergunta o que está certo, né? Então, vamos ver cada item separado. O primeiro deles fala que nas coberturas, a camada impermeabilizante deve se estender verticalmente nos rodapés, e para uma impermeabilização eficaz, é suficiente que a extensão vertical tenha uma altura de 5 centímetros acima do piso acabado. A gente já viu que precisa uma altura mínima de 20 centímetros acima do nível acabado ou 10 centímetros do nível máximo que a água possa atingir. Então, a gente já sabe que esse item 1 aqui não está correto. A manta de butil é um tipo de solução que pode ser empregada para impermeabilizações de estruturas de concreto. Como é que eu vou saber isso? Eu sei que para fazer impermeabilização de coberturas de concreto, que são superfícies e estruturas que estão propensas às variações térmicas de dilatação e retração da estrutura. Então, para esse tipo de estrutura, né, cobertura de concreto, eu preciso utilizar um sistema flexível para que ele consiga se adaptar a essas variações de dimensões do substrato.
E a manta butil, ela é um sistema flexível. Todas as membranas e as mantas, exceto a membrana epoxídica, são sistemas flexíveis. Então, nesse caso, eu posso sim utilizar uma manta de butil para impermeabilização de coberturas de concreto. Então, temos aqui como item 2 correto. O item 3, que as estruturas que serão impermeabilizadas com argamassa rígida devem ser preparadas de modo a ficarem perfeitamente líquidas. Para a gente utilizar argamassa rígida, a gente não tem um sistema específico, né, falando argamassa rígida, mas é uma maneira geral de falar do sistema rígido que utiliza argamassa. Quando a gente precisa fazer precisa executar um sistema rígido que se utiliza argamassa, eu não posso preparar o substrato, a estrutura, de uma maneira perfeitamente lisa. Ela precisa ter uma certa porosidade para que eu consiga ter uma boa aderência com a argamassa rígida. Então, esse item está errado porque as estruturas, eu não vou preparar meu substrato para que ele fique perfeitamente liso. Então, não, item 3 está errado. E o item 4, as juntas de retração térmica, elas devem ser preenchidas com mastique plásticos ou elásticos, que são mastique plásticos ou elásticos, principalmente nos encontros dos paramentos verticais, para evitar o funcionamento da impermeabilização. A gente já viu lá nos serviços auxiliares que a gente precisa se fazer nos detalhes construtivos, na verdade, que a gente precisa fazer juntas precisa se executar juntas para que a estrutura possa trabalhar nas variações térmicas, e aqui está falando que eu posso utilizar mastiques, né? De acordo com a norma, os mastiques são produtos que têm características de deformação plástica que servem para o preenchimento, calafetação ou a vedação de aberturas, e aí posso utilizar nas trincas, nas fendas ou nas juntas. Então, sim, as juntas podem ser preenchidas com mastique. Então, nós temos aqui como correta, prof. errou aqui, né? Nós temos aqui como item 4 correto. Então, ficamos no gabarito dessa questão aqui e os itens corretos 2 e 4. E aí, para nós fechar a nossa questão, já trouxe aqui o gabarito para vocês, infelizmente, mas para a gente fechar então esse assunto, é uma questão da aeronáutica que fala assim: no tocante aos sistemas de impermeabilização, é correto afirmar que para a impermeabilização em lajes de concreto pode-se utilizar um sistema moldado no local, com utilização de manta asfáltica, moldado no local, com utilização de membrana, pré-fabricado no local, com utilização de membrana, ou pré-fabricado com a utilização de membrana. A gente sabe que as mantas são pré-fabricadas e as membranas são sistemas moldados no local. Era isso que a questão estava cobrando aqui da gente. Então, por isso que a gente tem como a gabarito dessa questão letra B, moldado no local com a utilização de uma membrana de asfalto modificado com 2 feltros asfálticos como material estruturante. Letra A, moldado no local com a utilização de manta? Não, porque a gente sabe que a manta é pré-fabricada. Pré-fabricado no local com utilização de membrana de asfalto? Também não, porque membrana de asfalto é um sistema moldado no local. Pré-fabricado com a utilização de membrana de asfalto também, com espessura, tal, também não, porque a membrana é um sistema moldado no local. Para ajudar vocês a lembrarem disso, né? É uma membrana, é uma manta, lembrem de mantinha assim de inverno, sabe? A mantinha, a manta é uma que você pega prontinha e já leva, né? Então, as mantas são pré-fabricadas, a gente já recebe pronto, e as membranas é uma coisa que você monta, então é moldado no local. Com isso, fechamos nossa aula de hoje.